Juntando, no dia 5/12, Credit Suisse e Hedging Grifo, CSHG, como eu falei, todos os fundos de tijolo soltaram fatos relevantes falando da reavaliação dos imóveis. Então, eu agrupei os três que tem mais de 10 mil cotistas, HGRE, HGLG e HGRU. Eles têm, respectivamente, 136.691 cotistas, 334.884 cotistas e 188.737 cotistas. Então, todos eles reavaliaram seus ativos e o resultado foi o seguinte. No HGRE 11, quem fez a avaliação foi a CBRE e o novo valor dos ativos leva a uma diminuição de 2,36% em relação ao laudo do ano anterior. No HGLG, houve um acréscimo, um aumento no valor dos ativos em 8,45%, quem avaliou foi a Colliers, e no HGRU, um crescimento de 4,12%, também com laudos assinados pela Colliers. E aí eu trouxe do HGPO, porque aqui dá para a gente comentar uma coisa interessante. Quem fez foi a Colliers esse ano, eu me lembro que nos anos anteriores foi a CBRE, e o novo laudo de avaliação joga o valor dos ativos do HGPO quase 12% a mais 11,9%. Isso é, assim, frequente. Todo ano sobe pra caramba. Eu me lembro quando eu entrevistei o Augusto e o Margato lá na Exame, faz tempo, já acho que tem uns 2 anos. Eu falei, Augusto, conta a verdade, você tem uma mineradora de Bitcoin lá no subsolo dos prédios do HGPO, porque não é possível esse negócio valorizar tanto todos os anos, né? Fazendo uma brincadeira. E esse rodízio de consultorias é super importante, certo? Para você, inclusive, que fica pensando, será que esse lado é verdade? Então, vai lá. E, é o administrador que contrata a consultoria, então ele contrata aquele escolher, então ele vai lá, contrata várias. Às vezes, com um portfólio muito grande, ele até fatia o portfólio, parte das, sei lá, 1/3 dos imóveis é feito por uma, 1/3 por outra e tal, para dar maior transparência e isenção possível nessas avaliações. E, mais uma vez, o HGPO, pumba, subiu de valor. Durante a semana, no Clube FI-News, a Luciane redigiu uma matéria e o Danilo Barbosa, analista do Clube FI, fez um comentário não sobre os fundos, sobre as avaliações, tentando te ajudar a entender por que cai do HGRE, por que sobe do HGPO e tal. Conteúdo super, super bacana. Veja lá no Clube FI-News. E o que eu falei que dava, né, dá uma pimentinha aí, o Nod, é a questão do HGPO, né? Porque está rolando mais uma assembleia com a intenção de vender o ativo lá por 37 mil e poucos reais o metro quadrado, e aí vem uma avaliação falando, entendemos que vale 12% a mais do que valia antes. Será que isso influencia na nova decisão de voto das pessoas? Olha, eu acho que dos grandes cotistas, não, ou influenciaria muito pouco, porque afinal de contas, o valor patrimonial, né, o valor de reavaliação, ele quer dizer, até então nós estávamos discutindo um valor velho, entre aspas, um valor, não vou dizer desatualizado, no sentido de que está rompendo uma regra, de que está além do prazo, mas que estava beirando isso, digamos assim, estava no limite do prazo regulamentar, que é anual. Então, talvez um grande investidor tenha isso no radar. Ele sabe quando foi a última. E se ele é um grande investidor, ele tem acesso à informação, ele sabe as negociações da região que estão acontecendo, que não estão, etc, etc. Então, ele naturalmente é menos sensível ao valor patrimonial publicado, divulgado, porque ele tem quase que a própria apuração do VP dele, na mão dele, né, da metodologia dele. Para o investidor de varejo, para o pequeno investidor, sim, isso acaba alterando, até porque a gente estou até puxando aqui o valor patrimonial publicado, sem contar o fato relevante, é de mais ou menos 37 mil metros quadrados, estou pegando aqui no Clube FIA. Com mais 12, a gente está estourando 40, a gente está passando de 40, fazendo a conta de cabeça aqui, grosseira, 41. Aí fica mais difícil, principalmente se sair um informe mensal, né? No próximo dia 15 sai um informe mensal, ou seja, os robozinhos de todo mundo que puxa isso mecanicamente, como do próprio Clube FIA. Sim.
isso vai aparecer mais, digamos assim, vai ficar mais visível para o público de varejo. E aí, se a gente quiser botar um pouquinho de água no chope das pessoas, a gente tem que lembrar que esses valores que o Arthur colocou são em valores nominais, porque é assim que está no fato relevante, em valor nominal. Se a gente coloca a inflação, quem caiu, caiu muito mais, quem subiu pouco, na verdade, empatou e... na verdade, quem subiu, na verdade, só subiu 2%, né? Então, na verdade, ficou para trás, porque a inflação está dando uma base de 6, 7, alguma coisa assim, em 12 meses. Então, só quem subiu mesmo foi o HGPO, talvez não nos 12% em termos reais, alguma coisa em torno ali de 5, 6, 7%, dependendo do índice de inflação que você usar, mas é sempre bom lembrar que essas reavaliações, quando são publicadas, são em valores nominais, não reais. Sempre vale a pena considerar Bem isso. lembrado. E como eu não canso de dizer, laudo de avaliação não é etiqueta de preço. Pode sair o laudo falando que vale 40 mil, o imóvel ser vendido a 38 e está tudo certo. Se o vendedor vendeu entendeu que era um bom momento e um bom valor para vender, e o comprador entendeu que era um bom momento e um bom valor para pagar e tal, esse é de fato o valor de qualquer ativo, é aquilo que o mercado está disposto a pagar numa transação justa, né? O valor justo é aquele que vem de uma transação não forçada, certo? Então, o laudo de avaliação não é etiqueta de preço. Mas eu sempre gosto de olhar, todo ano eu olho, esse ano eu não vou precisar fazer o comentário que geralmente faço, que é quando o mercado está em alta, bombando, e os fundos estão lá negociados com 20%, 30% de ágio, e eu falo, gente, a meu ver, isso está caro. A Nod, por exemplo, fala, não, eu não estou nem aí para valor patrimonial, cada um com a sua opinião e tudo bem. E eu falo, tá caro, para de rasgar dinheiro e tal. Aí, quando eu falo isso, tem muita gente que fala, mas o laudo de avaliação é de um ano atrás, e quando vier o novo laudo vai subir e tal. Sobe 2%, 3%. A HGPO é total exceção. Mas esse ano está tudo, na verdade, caindo, e é só, a gente pode fazer o comentário reverso, de preste atenção na diferença entre esse mundo financeiro e o mundo imobiliário, porque o mundo imobiliário não está tão mal, aliás, não está mal, como o preço das cotas dos fundos de tijolo bem refletido. Bom, deixa eu passar de